Fala galera, aqui é o professor Josimar Almeida e nós estamos trabalhando com direito constitucional. Na aula passada estávamos falando sobre direitos políticos, né? Vimos a questão de inexigibilidade reflexa, desincompatibilização, idades, condições de elegibilidade, vimos um monte de assunto. Tenho certeza que você aprendeu demais. Hoje nós vamos falar de administração pública, o artigo 37. Vamos lá? Muito bem. O artigo 37 da Constituição trabalha com da administração pública. E é um artigo extenso, né? Trata da administração direta, administração indireta, né? É a base do direito administrativo. O direito administrativo não tem um código. Então, ele tem leis espalhadas. A base constitucional do direito administrativo está aqui. Vamos ver? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, DF, município. Veja, aqui já tem uma coisa interessante para a gente comentar, que você precisa saber, você tem que levar isso para a prova, esse conhecimento. Professor, quando eu falo administração pública direta, eu estou falando de quem? Você está falando da União, que é um ente federativo, não é verdade? Estados, que são estados membros, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, enfim. O Distrito Federal, que é um misto, é meio híbrido, né? Misto de estado e município, ele tem competência estadual, tem competência municipal, né? Cobra imposto estadual, imposto municipal, é um ser híbrido o Distrito Federal, mas ele é ente federativo também. E os municípios também é ente federativo, né? Também com sua competência lá municipal, na repartição. Então, quando a gente fala de administração direta, a gente está falando desses quatro sujeitos: a União, estados, DF e municípios. Professor, e quando eu falo de administração indireta, quem é a administração indireta? Gente, é fundamental saber quem é a administração indireta, porque cada pessoinha dessa, cada ente desse tem um comportamento, tá certo? Uns são de direito público, outros são de direito privado, tá certo? Mas é tudo ente da administração indireta. Quem são eles? Autarquias, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Então, são esses quatro sujeitos aí, são pessoas jurídicas. Assim como a administração direta também são pessoas jurídicas. Então, a diferença entre pessoa e órgãos. Os órgãos não são pessoas jurídicas, entendeu? Então, quando você fala, por exemplo, numa secretaria, num ministério, num departamento, você está falando de órgãos, não é? São órgãos que vão estar dentro dessas pessoas, tá certo? Muito bem. E aí ele continua que tanto a administração direta quanto a administração indireta de todos os poderes, aí fala dos poderes da União, no Estado, Distrito Federal e município, tem que obedecer, pelo menos, lógico, temos outros princípios implícitos, por exemplo, na Constituição, não é? Então, mas esses aqui são princípios expressos, são princípios explícitos. Quais são eles, professor? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que é o famoso LIMP. Eficiência não estava na Constituição de 88. Eficiência apareceu com a emenda, né, constitucional. Essa emenda constitucional ela é bem posterior, ela é pós-95, porque existe uma reforma administrativa do Estado em 95, e aí nós tivemos uma administração pública gerencial. Já tivemos uma administração pública patrimonialista até a década de 30. Na década de 30, nós tivemos uma administração pública chamada burocrática, instalada por Getúlio Vargas, e em 95, no governo de Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos a administração pública, e a que temos até hoje, que é a administração pública gerencial. E aí aparece esse outro princípio, que é essa questão da eficiência, que a gente vai tratar mais adiante, tá certo? Muito bem, então esse é o famoso LIMP. No passado, às vezes, bastava você conhecer o LIMP e você já resolvia questões. Hoje em dia, né, as bancas ficaram mais espertas, viram que todo mundo acertava esse tipo de questão e acabou formulando questões com mais dendê, com mais pimenta nesse assunto, tá bom? E a gente vai ver depois essas questões. Muito bem, o inciso 1º do artigo 37, ele faz uma diferença entre cargos, empregos e funções públicas, tá certo?
Diz que são acessíveis a brasileiros, nesse caso aqui ele não faz distinção se é brasileiro nato ou brasileiro naturalizado, então se a Constituição não está fazendo distinção, a lei também não pode fazer. Quem só pode fazer essa distinção entre brasileiro nato e naturalizado é a Constituição. Quando fala brasileiro aqui, então serve para os dois. Que preenche os requisitos estabelecidos em lei. Veja, até aqui nós temos uma norma de eficácia contida. Professor, por que ela é contida? Porque até que venha uma lei que restrinja, que diminua o alcance, que crie novos requisitos, você tem acesso. Então, veja, eu costumo dizer que a Receita Federal, a Polícia Federal, você tinha cargos de nível médio nesses órgãos, né? Que é tanto a Receita quanto a Polícia, são órgãos, né? Órgãos que pertencem à União, que é a pessoa jurídica. Muito bem, ali você tinha concurso, às vezes, para nível médio. Só que, mais adiante, através de lei da carreira, passaram-se a exigir nível superior para acesso a essas instituições, a esses órgãos. Então isso é possível, por isso que nós temos uma norma de eficácia contida. Você pode usufruir o direito, mas uma lei posterior pode vir e restringir esse direito, criar requisitos, outros requisitos, né? E aí você vai ter que se adaptar, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Se existe a lei, você vai ter que cumprir essa lei. Assim como os estrangeiros na forma da lei. Então veja, professor, o estrangeiro também pode ter acesso a cargo, emprego e função pública? Sim, na forma da lei pode. Nessa parte nós temos a norma de eficácia limitada, porque demanda uma lei para regulamentar o assunto. Na esfera federal existe uma lei, né, inclusive uma lei até mais antiga, após 88, que regulamenta para técnicos e professores, né, de universidades e centros de pesquisa federal, acesso a professores e pesquisadores estrangeiros. Então você não precisa se naturalizar para concorrer a uma vaga, por exemplo, de professor da Universidade Federal. Você é francês, alemão, inglês, americano, enfim. Você pode fazer o concurso e passar, né, encaixando-se nessa legislação federal. Tudo bem? Então veja, existe a questão do cargo público, ele pode ser efetivo, que é aquele via concurso público de provas ou provas e títulos. Ele pode ser eletivo, que você chega através do voto para vereador, para prefeito, para presidente, para governador, para deputado, senador, ou em comissão, que a gente vai falar bastante dele, quando você tem uma indicação. Você não faz concurso, você é indicado para aquele que pode nomear. Então, os ministros, por exemplo, né, no governo federal, são cargos em comissão. Ministro da Educação, Ministro da Saúde, Ministro da Economia, enfim, tudo isso é cargo em comissão. Assim como secretário. Então você tem diversos cargos de comissão que a gente chama de confiança, na verdade, daquele que está nomeando. Muito bem, o emprego público, ele demanda um concurso de provas ou provas e títulos e é o chamado seletista. Por quê? Ele não tem um estatuto próprio. Esses empregados públicos, eles seguem a CLT, por isso que é chamado seletista, tá certo? Não tem estabilidade que o cargo público efetivo vai dar após 3 anos, a gente vai ver isso depois. E a função pública? Essa função pública eu quero que você entenda como as atribuições do cargo. Então, por exemplo, eu sou oficial da Justiça Federal. Quais são as minhas atribuições? Eu cumpro o mandado judicial. Eu faço citação, eu faço intimação, eu faço penhora, eu faço arresto, eu faço sequestro, eu faço prisão, reintegração de posse, emissão de posse, busca e apreensão. Tudo isso são as funções de um cargo de oficial de justiça, ok? Então isso é chamado função pública, tá certo? Agora, no caso, não existe, quando você tem um cargo público, todo cargo público tem uma função, porque senão ele não tinha por que existir, né? Então, se eu tenho um cargo público, ele vai ter uma função, que são as atribuições, tá certo? Só que às vezes você tem uma função pública que não tem um cargo, né? Então, por exemplo, você é mesário numa eleição. Você tem cargo público? Você não tem um cargo público, né? Você tem um encargo, um munus público que a gente chama, né? É uma função pública, mas não tem cargo. Cuidado! Às vezes você tem a função sem o cargo, mas não existe o cargo sem a função. Eles gostam desse joguinho, tá? Mas nós vamos fazer a questão nesse assunto e vamos voltar, tá? Outra coisa, você também tem a função pública de confiança, que é aquela que é para assessorar, administrar, chefiar. A gente vai ver mais isso. Isso também
você precisa ter um cargo público efetivo para chegar a essa função. Vamos falar disso daqui a pouco, tá bom? Vamos seguir? Tem muita coisa hoje, muita coisa boa. Professor, como é que eu faço a investidura, né? Como que eu consigo esse cargo ou esse emprego público, né? Olha, a investidura tanto do cargo quanto do emprego depende de quê? De uma aprovação, né, em concurso, essa aprovação prévia. Um concurso pode ser de provas, só provas, ou provas e títulos, tá certo? É o edital que vai dizer, não é? A lei da carreira vai dizer que, ó, esse cargo só se preenche se você tiver provas um concurso de provas e títulos. Não pode ter um concurso só de títulos, mas pode ter um concurso só de provas, tá certo? Muito bem. De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, a lei que vai dizer, né, como é que vai ser, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão declarado em Lei de Livre Nomeação e Exoneração. Então, o cargo em comissão não demanda concurso, você não faz concurso, você tem a confiança daquele que está te indicando, te nomeando, tá certo? Agora, saiba que nesse cargo em comissão, você pode ser exonerado, né? É um caso de exoneração, a qualquer momento, não precisa motivar, é um ato que não demanda motivação, né? Geralmente, 99% dos administrativos precisam ser motivados, esse não precisa ser motivado. Basta mandar um sinal de fumaça para a pessoa, passa aqui, pega suas coisas, ou então se não tiver coisa aqui, não precisa nem passar. Já está fora, ok? Que é o que a gente chama de demissível ad nutum, tá bom? Porque não tem estabilidade nenhuma, tá? Muito bem. Professor, qual é o prazo de validade do concurso? Cai muito em prova. O prazo de validade de um concurso é até 2 anos, prorrogável por igual período. E uma vez só, tá certo? Então vejamos, o prazo não é de 2 anos, é até 2 anos. Ah, o edital trouxe que o prazo é de 6 meses, prorrogável por 6 meses, não tem problema nenhum. É de 1 ano, prorrogável por 1 ano, 1 ano e meio, não tem problema. É o edital que vai dizer se aquele cargo, se aquele concurso vale por 2, se vale por 1, se vale por 6 meses, tá certo? Muito bem. Agora, a prorrogação tem que ser igual ao tempo da primeira, né? Então, se você tem um concurso de 1 ano, ele não pode ser prorrogável por 2. Ele vai ser prorrogável por 1 ano, tá certo? Porque é pelo igual período, né? Muito bem. Outra coisa importante. Durante o período improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso de provas ou provas de título será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego. Professor, então quer dizer que eu fiz um concurso, o concurso está em vigor, pode a administração abrir um outro concurso, lançar um outro edital e fazer uma outra prova de seleção? Pode, não tem problema nenhum. Só que você que passou, né? Está lá na classificação, tem que ser chamado primeiro. Não pode chamar esse candidato do novo concurso sem te chamar primeiro. Então, não tenha problema, não fique chateado, eu vou entrar com mandado de segurança, porque eles lançaram um novo edital, ainda não me chamaram. Eles vão ter que te chamar, tá certo? Senão, realmente é caso de mandado de segurança. Muito bem, vamos seguir? Olha quanta informação boa que nós temos. Outro ponto importante, agora vamos voltar a falar um pouquinho sobre funções de confiança e cargos em comissão. Veja, para você ter uma função de confiança, e essa função de confiança serve apenas para direção, chefia e assessoramento. Só serve para isso, tá certo? Então veja, para você ter essa função de confiança, primeiro você tem que ter um cargo público. Eu tenho um cargo público, né? Ou um emprego público, você pode chegar também, né? Então você tem, por exemplo, trabalha na Caixa Econômica, chegou a questão de gerente. Veja, você não faz concurso para gerente. Gerente aí um cargo de confiança, uma função, enfim. Você tem as funções lá de chefia dentro de uma Caixa Econômica, por exemplo, dentro do Banco do Brasil, dentro da Petrobras, que é tudo administração indireta, né? Vocês sabem disso. Muito bem. Então veja, essas funções de confiança, né? Demanda você ter aí esse cargo efetivo. Então, se você não tem o cargo efetivo, se você não tem cargo, você não pode exercer essa função de confiança, porque é exclusivamente para servidores ocupantes de cargo efetivo, tá certo? E aqui vamos focar na questão do cargo, porque, na verdade, do emprego público é muito CLT, então vai reger pela CLT. E aqui a gente está regendo pelo estatuto, tá certo? Muito bem. Professor, e o cargo em comissão? Pois é, o cargo em comissão aqui diz o seguinte, que depende do mínimo percentual da lei.
parte é dado a servidor público efetivo e parte é dado àquele que não é da administração pública. Professor, então quer dizer que eu posso trabalhar num tribunal, por exemplo, num cargo em comissão desse, sem ter feito concurso público? Pode. Inclusive, no Poder Judiciário da União, existe uma lei que diz que 80% dos cargos em comissão, por exemplo, diretor de vara, diretor de secretaria, enfim, esses cargos em comissão são dados a servidores de cargo efetivo. E 20%, então já tem lei, essa lei do Poder Judiciário da União. Ela diz que 20% vai ser dado para estranhos, ou seja, estranhos à administração, pessoas que não fizeram um concurso e são trazidos a trabalhar nesses cargos em comissão. Tudo bem até aí? Para que eles vão fazer? Chefia, direção e assessoramento. Apenas isso e mais nada. Muito bem. Próximo inciso. É garantido ao servidor público civil, porque o militar não pode sindicalizar e nem fazer greve. Mas o servidor público civil, né, é garantido o direito à livre associação sindical. Veja que nós temos uma norma de eficácia plena, não precisa de uma norma que regulamente isso aqui, tá certo? Não vai vir uma norma para poder tirar, né, limitar direitos disso aqui, né? Então ela não é contida, por isso que a eficácia é plena. Ela já é auto-aplicável, né? Militar não possui o direito à livre associação sindical. Eles têm associações, né? Mas sindicato não pode ter. Não pode ter sindicato, tá bom? Muito bem. Fala, futuro investigador e escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva. É uma honra recebê-los aqui na Unicursos Online. Bom, eu quero fazer um convite para você. Você acaba de assistir um pedaço de muitas das aulas que nós temos no nosso curso preparatório aqui na Unicursos. A Unicursos é uma instituição voltada a concurso público que existe há mais de 30 anos aí no mercado e, consequentemente, aprovando milhares e milhares aí de candidatos, inclusive para a Polícia Civil de São Paulo, ok? Bom, e nós temos muitas vantagens para você adquirir o nosso curso preparatório, estudar aqui com a gente e fazer parte da elite da aprovação. Eu quero que você visualize aí comigo as vantagens que você vai ter sendo aluno aqui da Unicursos. Bom, primeiro, o acesso ao curso é imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você vai acessar imediatamente o curso, tá? Você recebe login e senha e já acessa a nossa plataforma exclusiva. Acesso ilimitado, ou seja, você pode assistir às aulas quantas vezes você quiser, tá certo? Você vai ter no curso teoria e questões comentadas. Aliás, muitas questões comentadas para exercitar, treinar, isso é muito importante. Você também terá material em PDF, um material complementar às aulas em vídeo, ok? Simulados também no curso preparatório, um acompanhamento por meio de um grupo exclusivo do WhatsApp que você fará parte também. Para você adquirir o nosso curso preparatório é super simples. Abaixo do vídeo, se você estiver aí no YouTube, na barra de descrição, na barra de comentários, você vai encontrar um link, você vai clicar nesse link, será redirecionado e na página do curso vai ter todas as informações necessárias e pertinentes para você fazer parte da elite da aprovação, ok? Lá vai ter um botão, nesse botão vai estar escrito garantir a minha vaga. Você vai clicar, vai ser redirecionado, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento do curso preparatório e pronto, vai receber os dados de acesso para começar a estudar com a gente o quanto antes. Você não pode perder tempo. É um concurso, sem sombra de dúvidas, maravilhoso, muitas vagas, mas claro, nós vamos ter uma quantidade gigantesca aí de concorrentes. Então você precisa estar com essa preparação adequada para conseguir fazer parte, como eu falei, da elite da aprovação, tá certo? Mas se mesmo assim você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp para que possamos sanar essas dúvidas. Tá aí o número para você, ó, 19, que é o DDD, 99792 2427. Vamos sanar todas as suas dúvidas, eu tenho certeza absoluta que você vai fazer parte aqui da Unicursos Online. Se você fizer uma pesquisa, você vai realmente visualizar, verificar que é uma instituição que existe há 30 anos no mercado, já aprovou milhares
de candidatos, como eu falei, inclusive da Polícia Civil. Temos muitos depoimentos aí no nosso canal no YouTube, no Instagram, que você pode verificar, visualizar, tá certo? Bom, vou ficando por aqui, aguardo você aí na plataforma online, já estudando para o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Grande abraço!